Vamos lá, vamos trazer aqui a nossa querida Flora. Eu vou logo perguntar para a Flora se é Daemon ou Daemon. Fala aí, Flora. Tudo bom, querida? Sinara, boa noite, pessoal que está assistindo aqui no programa da Sinara, na TV Fórum. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, essa oportunidade de interlocução com vocês. Com relação ao meu sobrenome, Sinara, eu falo Daemon para facilitar a vida, mas a minha avó fica muito chateada. Ela fala que é Demon. Então, assim, se eu for obedecer minha avó, que tem 96 anos, vai fazer 97, o certo é Demon, mas pode chamar como você quiser. Então, pronto. Vamos botar mais fácil, né, para as pessoas. Flora Daemon, jornalista, e uma das autoras desse livro, gente, que a gente sempre ouviu falar que a Folha emprestou carros para a ditadura, mas tem muitos detalhes, né? E a Flora e outros 5 autores, né, foram atrás para esmiuçar essa história do envolvimento da Folha com a ditadura militar. Então, o livro se chama A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura. Está saindo pela editora Mórula, tá? Está em todas as livrarias, é uma editora grande, então vocês podem encontrar, está na Amazon, está em tudo que é lugar, tá? E aí, Flora, sabe a primeira. Você, Flora, é de outra geração que não é a minha, né? E eu vou contar uma coisa para você e para vocês que estão nos assistindo. Eu me sinto muito ludibriada. A minha geração, ela foi muito ludibriada pela Folha, tá? Por quê? Porque a gente caiu naquele conto da Folha, o jornal que fez a Direta Já, né, que foi importante na redemocratização do país, né? E que depois a gente viu que, na verdade, era um rebranding, né? Um reposicionamento da marca da Folha, e que fez ela chegar a ter 1 milhão de exemplares vendidos diariamente daquele jornal, né? Deu super certo o reposicionamento da marca e abafou todo esse passado de conivência, né? E mais do que conivência, de financiamento da Folha, né? A Folha só se tornou o jornal que era por causa da ditadura. É isso que o livro mostra, né? É isso que o livro mostra. E para a minha geração de jornalistas, a gente sonhava trabalhar na Folha. Todo mundo queria trabalhar na Folha. Eu, por exemplo, não sosseguei enquanto eu não trabalhei na Folha, né? Saí lá da Bahia, vim para Brasília. Depois eu queria trabalhar na Ilustrada, fui para São Paulo, né? E eu te digo que, mesmo na época que eu estava na Folha, a gente não sabia dessas histórias. Eu acho que só mais recentemente que essas histórias têm vindo à tona, né, Flora? Exatamente, mas eu acho, Sinara, que esse sentimento seu, ele é compartilhado por muitos colegas nossos, né? E a gente está falando que os próprios jornalistas não sabiam detalhes dessa história, então a gente não consegue nem imaginar no que acontece, então, em termos de interpretação por parte da sociedade, né? Opa! Tinha só alguém aí. Maravilha. Eu não consigo nem imaginar o que significa o peso, né, dessas revelações que a gente está fazendo agora, em 2025, para as pessoas que não são do contexto jornalístico, né? E isso, assim, queria fazer primeiro uma explicação, se você me permite, Sinara, assim, porque Claro. Essa interpretação que a gente tem hoje, contemporaneamente, com relação à Folha, que a Folha é um jornal a serviço da democracia, né, fazendo coro com o próprio lema da empresa, ela tem a ver com o papel importante que a Folha fez durante a abertura política, né? A Folha muda de postura a partir dessa interpretação de que estava dando problema na ditadura, então, efetivamente, não era mais estratégico apoiar da forma como ela apoiou até então, né? Então, e faz um reposicionamento de imagem extremamente eficiente, né? Tão eficiente a ponto de vários colegas nossos, jornalistas, terem dificuldade de acreditar nas revelações que nós trouxemos. Mas aí, quando eles leram o livro, quando eles assistiram a nossa série, falaram, gente, isso aqui é incontestável. Eu estava lá dentro e não sabia. Eu conhecia o Dr. Freeze e nunca imaginei isso, né? Então, a gente está falando, não é de um processo de negação, a gente não é negacionista, a gente está falando de um trabalho muito bem feito por parte da Folha, a gente tem que reconhecer a qualidade desse trabalho, mas que, em termos assim, políticos, ele é terrível, porque promove um profundo apagamento do papel de uma empresa de comunicação, que hoje eu falo sem medo de errar, que mais colaborou com a ditadura.
no Brasil. E é engraçado que toda vez que a gente fala sobre imprensa e ditadura, meios de comunicação e ditadura, a gente lembra de uma empresa que, sim, colaborou com a ditadura, mas perto da Folha de São Paulo, esta empresa que todo mundo que está nos assistindo lembrou agora, é fichinha, gente. E eu fico, assim, muito confortável em sustentar isso, porque a gente fez uma investigação longa, né, feita por vários colegas aqui que são professores das universidades como eu, né, assim, então nós temos, assim, nenhum de nós tem nenhum tipo de ligação com a Folha, nem positiva nem negativa, nós somos pesquisadores e professores das universidades, e essa investigação, ela tinha como objetivo justamente subsidiar o trabalho do Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Federal escolhe 10 empresas, né, que tinham indícios de colaboração material, operacional com a repressão, e faz uma seleção pública via Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e nossa equipe é escolhida, né? Passa em primeiro lugar e a gente começa a investigar. E aí, a partir dessa investigação extremamente dedicada e profunda, a gente entrega um material robusto ao MPF, Sinara, e hoje, e é muito importante que a gente fale isso para toda a audiência entender, hoje, a Folha de São Paulo, o Grupo Folha, está implicado na justiça, no inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, a partir da nossa investigação. Então, não é uma investigação, entre aspas, datada do tempo passado, ela tem um caráter contemporâneo absolutamente incontestável, para que a gente possa, hoje, em 2025, responsabilizar, apurar possíveis violações de direitos e crimes cometidos por empresários durante a ditadura. E aí, se você quiser, a gente pode falar um pouco especificamente sobre esses crimes. O que eu queria começar falando, né? Porque você falou aí do seu Frias, né? O seu Frias era o dono da Folha, todo mundo chamava ele de seu Frias, que era o pai do Otávio Frias Filho, e era um cara assim, já velhinho, fofinho, né? Todo mundo achava simpático, mas a gente fica muito impressionado com o envolvimento dele com a extrema-direita no livro. E não só isso, os negócios do senhor Frias também são estranhos. Né? Então, como é, gente? Olha, antes de comprar a Folha, o seu Frias era dono da rodoviária de São Paulo. É até esquisito uma pessoa ser dona de uma rodoviária, né? A pessoa. Hoje até tem concessionária e tal, mas naquela época, quem era dono das rodoviárias era o governo, né? Não tinha. Era dono da rodoviária de São Paulo. Então, eu acho que ali, naquela negociata, aí depois que ele era dono da rodoviária, é que ele compra o jornal, tá? Então, eu acho que desde aquela negociata da rodoviária, Flora, já mostra ali que ele tinha uma relação muito boa com o governo militar para conseguir o terreno, que era público, né? E tudo. Então, a relação dele com o prefeito de São Paulo. Aí, depois que fica escandalosa a história da rodoviária, o sócio dele, o Caldeira, ele vira diretor da rodoviária do Tietê. Uma coisa assim, eu achei essa parte da rodoviária, cara, muito louca. Então, assim, os negócios deles estão atrelados à simpatia do governo militar desde o começo, né, Flora? Desde o começo, assim. Em alguns documentos atestam, inclusive, a colaboração material em nome de Otávio Frias de Oliveira ao IPES, né, que era o instituto responsável pela desestabilização do governo João Goulart, né, e pelo golpe em si, né? Então a gente encontra um documento, a gente tem um documento, um carnezinho, né, de colaboração financeira em nome de Otávio Frias de Oliveira ao IPES em 1962, 2 anos antes do golpe, né? A rodoviária, como você mencionou, Sinara, é anterior também à compra da Folha de São Paulo. Então, na verdade, esse processo de colaboração, de projeção de um golpe que estaria sendo, né, articulado pelos empresários brasileiros, ele já começa nesse período. E é estratégico, nesse momento, para esses empresários, ter veículos de comunicação, né? Ambos, né? Tanto Otávio Frias de Oliveira quanto Carlos Caldeira Filho não eram do setor da comunicação, nunca tinham trabalhado com jornalismo, né? É importante que se diga, eles eram do setor imobiliário, de banco de investimento, da linha, né? Tia Granja, não tinha nada a ver com meios de comunicação. Então, e eles compram a Folha no momento em que a Folha está deficitária, ela estava dando prejuízo. Então, a gente
pergunta, né? Por que será que dois, né, grandes empresários que estavam dando tão certo, eles construíram Copan, né? Estamos falando de empresários com grandes empreendimentos, né? Por que eles vão se aventurar por um setor que não é originalmente deles, né? Como o jornalismo. E aí, uma das hipóteses que a gente sustenta justamente é essa, que trabalhar com meios de comunicação, trabalhar com imprensa, confere muito prestígio e poder, né, fundamentalmente poder para negociar com as figuras que viriam a ocupar esse lugar durante a ditadura. Então a gente começa a mapear, Sinara, a gente vai fazendo vai tirando o fio desse novelo, né, vai encontrando ali esses processos anteriormente ao golpe de 64 e depois, a partir de 64, a coisa vai num crescente absolutamente assustador, né? O grau de colaboracionismo, o grau de vantagem obtido por parte desses dois empresários sem precedentes. Recebe dinheiro para a Folha crescer, dinheiro governamental, né? Exatamente. Subsídio estrangeiro dos Estados Unidos através da USAID. Enfim, a gente está falando de benefícios econômicos muito incontestáveis. E a gente sabe, todo mundo sabe, que não existe almoço grátis, né? Para você receber tantas benesses, tantos apoios, né, por parte do governo militar, alguma coisa eles teriam que fazer. E aí, evidentemente, que eu não estou falando aqui exclusivamente do apoio editorial, até porque todos os grandes jornais brasileiros, com exceção da Última Hora, do Samuel Weiner, apoiaram o golpe militar. Todos. A Folha isso não foi uma exclusividade da Folha. Só que a Folha não só apoiou o golpe, como deu sustentação material à repressão. E aí que vem a grande virada, né? A Folha, ela contava com um sistema de empréstimo de distribuição, de carros de distribuição de jornais, né? Carros que faziam a distribuição de jornais nas bancas, para as pessoas nas suas casas. Ela entregava esses carros para agentes do DOI-CODE de São Paulo monitorarem, sequestrarem, levarem para processo de tortura e assassinarem aqueles que estavam lutando contra a ditadura. E a gente sustenta essa versão, essa ideia, não porque a gente ouviu uma vítima contar, ou é uma história que sempre se falou, mas não se tinha como comprovar. Na nossa investigação, e isso é bem importante ressaltar, a gente consegue, inclusive, depoimentos de agentes do DOI-CODE de São Paulo, agentes da inteligência do DOI, que confirmam que, sem dúvida nenhuma, a Folha de São Paulo emprestava carros de distribuição de jornais ao DOI-CODE para matar pessoas, para as ações de rua. E quando ele sustenta isso, a gente está falando sobre esse episódio, esse fato em 2025, né, em que a gente quase não vê carros de jornais circulando pelas ruas, porque basicamente a gente não lê mais jornal impresso, né? Mas imaginem vocês nos anos 60, nos anos 70, como era grande, massiva essa circulação de carros. Então, esses carros passavam desapercebidos pela militância. Eram ideais, né? Era perfeito, era camuflagem perfeita, né? E para a gente é muito triste que seja justamente um veículo de comunicação que deveria ser o bastião da democracia, né? Ou pelo menos um dos, né? Que tenha feito um papel tão grotesco de colaboração com a ditadura e que efetivamente tenha gerado torturas, atrocidades, desaparecimento forçado e mortes de militantes. E a gente, inclusive, no nosso livro, cita textualmente episódios em que pessoas morreram e foram presas em função da colaboração material do empréstimo de carros da Folha com a ditadura. Isso é apenas mais uma das coisas, mas a gente pode detalhar outras coisas, como, por exemplo, a presença de policiais dentro da Folha, como é que funcionava o esquema de extorsão, enfim, estou aqui à sua disposição. Sim, deixa eu só mostrar para as pessoas, porque aí o que acontecia? A Folha se vitimizava, né? Então, a LN fez uma ação que tocou fogo nos carros da Folha. Bota a foto aí dos carros deles queimados, né? Por que a LN queimou esses carros? Justamente em retaliação por conta do uso desses carros pelos agentes da repressão e emboscadas contra militantes de esquerda, certo? E aí a Folha publicava e dizia:
bandidos atacam a Folha, né? A outra parte eles não contavam, né? A outra parte eles não contavam. Então eles se vitimizavam o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eles tinham essa participação ativa, esse elo com a repressão, porque provavelmente o seu Frias, aquele fofinho, era um homem de extrema direita, né? Assim como o Boris Casoy, que ficou muitos anos da Folha, era um cara que era do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, né? Coisas que a gente foi sabendo depois, né? E aí, Flora, então assim, a Folha se vitimizava o tempo todo. Exatamente. E nos anos seguintes, que ela foi contando a sua história, né? Lançou livros contando que ela admitia. Eles falam assim como se tivessem aderido à ditadura porque não tinha como não aderir, né? Não era isso? Exatamente. Esse discurso eles sustentam com muita veemência, né? Com relação ao empréstimo de carros, inclusive na biografia do Otávio Frias, pai, né? O filho dele fala sobre isso. Sim, eu conversei com meu pai, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas a ideia é essa, né? Eu conversei com meu pai e parece que era isso mesmo. A Folha parece ter emprestado carros à repressão, mas e se isso aconteceu foi sem anuência do meu pai ou mesmo do Carlos Caldeira, né? A gente, assim, é muito difícil acreditar, né, que alguém dentro de uma empresa, né, do porte da Folha de São Paulo teria a audácia de criar um circuito de empréstimo de carros, distribuição de jornais, à revelia dos donos, à repressão, né? E mesmo se isso acontecesse, Sinara, ainda assim, juridicamente eu acho bastante instável essa defesa, né? Porque você é responsável pelos seus patrimônios móveis e imóveis e os usos que são feitos deles, né? Então acho que é uma justificativa bastante frágil. Uma lavagem de reputação, né? Exato. Eles falam isso, né? Quando eles, em todos os processos de avaliação do que eles fizeram, do papel deles com relação à ditadura, eles falam que a Folha se viu engalfinhada, é uma expressão tão específica, né? A Folha se viu engalfinhada. Assim, engalfinhada com o quê, né? Que escolha de palavra, né, singular, né? E aí eu fico pensando no que significa isso, sobretudo porque eu falei no início da nossa conversa aqui, a gente apresenta esse documento do Otávio Frias de Oliveira, dando sustentação ao golpe, datado de 1962. No dia 31 de março de 1964, ou seja, no dia oficial para os militares do golpe, porque a gente sabe que o dia mesmo foi 1º de abril, né? Mas, enfim, sim, no dia 31 de março de 64, as pessoas recebiam nas suas casas e compravam nas bancas a Folha de São Paulo, juntamente com um suplemento de mais de 40 páginas, que é um suplemento volumoso, né? 40 páginas é algo que faz o jornal, inclusive, pesar, né, chamado 64 Brasil Continua, com um bebezinho na capa, né, simbolizando esse Brasil esperançoso, o Brasil do futuro. E o conteúdo desse suplemento ele é absolutamente contrastante com os demais conteúdos do jornal, né? Ele é um conteúdo celebratório do golpe de 64. Então, os anunciantes que anunciam nesse suplemento, quase todos são reconhecidamente apoiadores da ditadura, empresas que apoiaram a ditadura. O tom jornalístico, entre muitas aspas, desse suplemento, é o tempo todo a partir dessa ideia de que agora o Brasil vai entrar nos eixos, o Brasil do verdadeiro povo, o povo trabalhador e honesto, não, né? Aí o subtexto não esse pessoal comunista do Jango, etc., né? Então, é a partir desse suplemento que a gente percebe, hoje, em 2024, que para você poder fazer um suplemento daquela magnitude, com aquele volume, você precisaria, certamente, de semanas ou talvez meses de preparação e conhecimento prévio. Então, exato, isso é mais um dos indícios que atestam que havia um profundo contato entre os dirigentes do grupo e a alta cúpula golpista, militar e empresarial, porque é uma coisa que eu me ressinto muito, sabe, Sinara? A gente esquece muito do papel do empresariado nos golpes, né? A mesma coisa que aconteceu agora em 8 de janeiro, a gente sabe que sem os empresários aquilo não se sustentaria em nenhuma medida. Em 64 foi igual, né? Essa gente tinha caixinha, essa gente se organizava. Então, é a partir desses esforços empresariais que a ditadura conseguiu se sustentar no Brasil por 21 anos. E tem um outro lado que eu acho que também reforça essa aliança da Folha com a ditadura, né? Que é assim, ó, vejam só. Samuel Weiner, da Última Hora, foi perseguido pela ditadura, né? E o jornal dele foi o único que não apoiou o golpe, tá?
E a TV Excelsior, o dono da Excelsior, o Wallace Simonsen, também foi perseguido, era o dono da Paner, inclusive tem um documentário ótimo, livre documentário, a gente já entrevistou aqui o autor do livro, né? O dono da TV Excelsior também não era simpatizante do golpe. E o que é que faz o que fazem Frias e Caldeira? Eles compram Última Hora e a TV Excelsior para lá, para neutralizar. Eles acabam, eles não têm o menor interesse que a Última Hora continue ou que a TV Excelsior continue. Eles compram e acabam com os dois, né? Então, assim, é como se fosse uma parceria, né? Nós vamos comprar esses dois grupos para nos fortalecer e, ao mesmo tempo, tirar eles do caminho da ditadura. Não parece isso, Flora? Exatamente, é por isso que quando a gente está pensando nesse trilho, né, de como avaliar o que significou esse colaboracionismo, uma parte fundamental é perceber os benefícios econômicos, né? Então, como é que a gente apura os benefícios econômicos? A aquisição, por exemplo, como você falou, de empresas que estavam enfraquecidas no contexto político, e eu estou chamando enfraquecidas no contexto político, eu estou querendo ser uma pessoa polida aqui. A gente sabe o que significava você ter um jornal que era contra o golpe, né? Que significava em termos práticos, você poderia morrer, você poderia ser torturado, etc. Então, o jornal Última Hora fica inviável nas mãos de Samuel Weiner. Mas quando esse mesmo jornal vai para o Grupo Folha, ele começa a ganhar algum caráter de viabilidade, ele não é mais ameaçado. Por que será? Né? Porque um era apoiador da ditadura e o outro não era apoiador da ditadura, muito pelo contrário. Então, esses empresários, eles começam a construir um império absolutamente poderoso no ramo da comunicação, né? E esse episódio que você narrou, Sinara, com relação ao fogo, né, ao incêndio que a LN colocou nas caminhonetes da Folha, é um episódio bastante emblemático, porque marcou aquela época justamente aquilo que se tinha dificuldade de se contar, né? De falar nos jornais. Não saía no Estadão, por exemplo, que estava sob censura naquele momento, que a Folha emprestava carros de jornal, de entrega de jornal, à repressão. Então, como é que os militantes tentavam divulgar, denunciar tudo aquilo, colocando fogo nos carros de distribuição de jornal? Você mostrou muito bem aqui na tela. Não eram carros de reportagem, eram carros específicos para chamar a atenção, da população brasileira de que estava acontecendo alguma coisa, aqueles carros eram usados para alguma coisa, né? E 2, para chamar a atenção de Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, que eles sabiam que esses carros estavam sendo usados para matar, perseguir, sequestrar militantes, né? E nesse mesmo momento, quando eles fazem esses processos, né? Isso foi o ano de 1971, eles botam fogo nos carros da Folha, eles também publicam, a LN também publica no jornal que eles tinham, chamado Venceremos, era um jornal, evidentemente, rudimentar no sentido de distribuição, né? Feito em mimeógrafo, não dá nem para comparar com o jornal, né, oficial. Mas ainda assim ele tinha uma circulação entre o meio estudantil, entre o meio sindical e tal. Nesse mesmo jornal, eles denunciam, eles falam que sabiam que o Otávio Frias de Oliveira colaborava com a repressão, que era uma questão de tempo, que eles iam pegar o Frias, a exemplo do que fizeram com o Boylicen, né, que era o dono do Grupo Ultra, que foi justiçado, né, pelos militantes, porque sabiam que ele era apoiador da tortura, inclusive gostava de torturar, especialmente mulheres, dentro do doicode. E essa Folha, né? Eu fico muito chateada, porque nada disso era contado nas faculdades. Espero que hoje em dia contem, né? Espero que hoje... É o nosso objetivo, Sinara. Se tudo der certo, sim. Opa, porque não contavam nada disso, só contavam que os jornais, coitados, foram vítimas de censura, né? A primeira parte que eles apoiaram, todos apoiaram o golpe, não se contava. E que quem não apoiou o golpe desapareceu também não se contava, né? Mas a parte que eles foram censurados, aí é aulas e aulas e aulas, né? De que eles foram censurados. A Folha... O Estadão realmente foi censurado, mas a Folha não foi censurada. A Folha fazia autocensura, né? Acho que tinham pessoas dentro que faziam a censura lá dentro, né, Flora? E aí teve um caso, né, em 77, que é um caso emblemático, que o Lourenço de Aféria, o jornalista Lourenço de Aféria, fez uma crônica onde ele fala de uma coisa e acaba detonando o Duque de Caxias. Ele acaba detonando o Duque de Caxias. E aí, por conta dele falar mal do Duque de Caxias, um cara do Exército liga para o Boris Casoy, que
que tinha muitos contatos com os militares, né? Afinal, ele é de extrema-direita, o Boris Casoy. E aí o Boris é preso, o Boris não, o Lourenço de Affera é preso, cria uma maior confusão. E aí a Folha, no dia seguinte, sai com a coluna do Lourenço em branco, né? Assim, dando uma de heroína, né? Então passa a história como a Folha foi heróica, tirando a coluna. Bota aí o print, Gui, aquele print que eu separei. Que aí a coluna do Lourenço de Affera, gente, aparece branca, né? Como se fosse um protesto à ditadura. Só que no dia seguinte, o Otávio Frias de Oliveira já recua, né? Olha aí, ó, aqui no canto direito é a coluna do Lourenço de Affera, estão vendo? Que está em branco, como se fosse um protesto à ditadura. E aí o pessoal conta aqui no livro, ó. Em setembro de 77, a Folha enfrentou uma crise com o governo por causa de um texto publicado pelo colunista Lourenço de Affera, considerado ofensiva figura de Duque de Caxias. O jornalista foi preso devido a um processo criminal aberto pelo ministro do Exército, Silvio Frota. No dia seguinte, sua coluna saiu em branco como protesto. Frias foi então ameaçado com base na Lei de Segurança Nacional, o que implicaria a suspensão do jornal por 30 dias e recuou imediatamente. Olha a covardia. Decidiu afastar de novo Cláudio Abramo e tirar o seu próprio nome do cabeçalho do jornal. Né? Quer dizer, um jornal que se vende como heróico e que, na verdade, era pusilânime, né? Era covarde, né, Flora?